Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, minhas amadas irmãs. É com grande alegria que nós estamos aqui nesta terça-feira no programa A Palavra Falada. Hoje nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Vamos à leitura, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus. Esta palavra que nos conforta, que nos alimenta a cada manhã, a cada dia juntos, aqui no YouTube, neste programa maravilhoso que é nosso, o programa Palavra Falada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede a mim o que quiseres e eu te darei. E jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Mediante isso, imediatamente, o rei mandou que os soldados fossem buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou-o na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. E sabendo disso, os discípulos de João foram lá. Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, até que ponto chega a situação da vida de um ser humano a tal ponto de pedir a cabeça de um homem num prato? Olha só que situação cruel, que situação difícil. Passa um cristão, um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus, que denuncia as mazelas daqueles que estão em erro, estão em pecado. Aqui as Escrituras Sagradas nos mostram que Herodes estava ficando com a mulher do seu próprio irmão, Felipe. Ele estava cometendo ali um grave erro de adultério. Olha só que coisa tão terrível que acabou em morte. Porque o que acontecia muito com Herodíades é que ela, ao escutar João falar, João atingia a eles que viviam em pecado. João denunciava os pecados deles,
as mazelas deles e tocava-lhes profundamente a alma. Mas eles, por orgulho, por ganância a poder, a dinheiro, a riquezas, eles não queriam se humilhar a Deus. E assim muitos de nós, hoje em dia, meus amados irmãos e irmãs, vivem nesta crueldade consigo mesmo, a ponto de perder até mesmo a cabeça, descontrolando sua vida, transformando sua vida em qualquer coisa. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tanto de um lado como de outro, perderam-se a cabeça. Porque no lado de João Batista, ele realmente tinha o desejo de fazer aquilo que era a vontade de Deus, de falar, de pregar, de ensinar, de advertir aqueles que estão em pecado. E por outro lado, perdeu-se a cabeça irritando com o pregador Herodíades e sua filha. Olha só que situação. Mas o que acontecia na cabeça de Herodes? Herodes se tornou um homem apaixonado pela filha de Herodíades. Vendo ela dançar no dia do seu aniversário, e ele pediu a esta moça que escolhesse o que ela quisesse, e ele daria. E ela pediu a cabeça de João Batista. Meus amados irmãos, amadas irmãs, percebam vocês que um pregador da palavra de Deus, um homem que denuncia, uma mulher que denuncia as mazelas que acontecem dentro e fora da igreja, entre os filhos dos homens, os pregadores atuais, muitos padres sérios da igreja, muitos bispos sérios da igreja que estão denunciando hoje em dia muitas coisas erradas que andam acontecendo, tanto neste mundo como na questão da igreja. Esses homens são tratados como loucos, como malucos, como pessoas sem valor. João Batista, um servo de Deus, denunciava tudo isso e era tratado como um louco, como um maluco, porque a voz dele era como uma voz que clama no deserto. Mas a palavra de Deus vai e não volta vazia, irmãos e irmãs. Ela não volta vazia, de forma nenhuma. Qual é que foi o fim dessa gente, né? De Herodes, de Herodíades? Eles ficaram atormentados dia depois com essa situação que fizeram. O fim é trágico. O fim é muito trágico para aqueles que tocam a mão nos servos de Deus para tirar a sua vida. Porque se você tocar no servo de Deus e tirar a sua vida, nem que seja com a própria boca, você vai pagar por isto diante dos olhos de Deus. Porque nós vivemos sobre o senhorio de nosso Pai eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olhamos a palavra de Deus, irmãos e irmãs, se nós observamos os mandamentos de Deus, irmãos, nós precisamos seguir seus ensinamentos, sermos fiéis à palavra e dizer aquilo que tem que ser dito, mesmo que custe a nossa própria vida. Salve João Batista! Sejamos como João Batista, sejamos pessoas corajosas e amantes da nossa igreja, de seguir aquilo que é ensinado há 2000 anos. A tradição da igreja é ensinada, os ritos da igreja são os mesmos e não devem ser modificados enquanto nós estamos vivos e aprendemos a palavra de Deus e estudamos as Escrituras com profundidade
e ganhamos conhecimento mediante a força do Espírito Santo, nós estaremos sempre denunciando as mazelas do mundo, a mazela das pessoas, e que o Espírito Santo também possa denunciar as nossas mazelas no nosso coração diante da nossa face, para que possamos ser pessoas, homens e mulheres que queiram de verdade herdar o reino de Deus. Meus amados irmãos, amadas irmãs, entregue sua vida na mão de Jesus, entregue sua vida hoje, nesta manhã, na mão de nosso Deus Todo-Poderoso, com a força do Espírito Santo que pode tocar seu coração. Renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao nosso Pai eterno. E vamos avante, denunciando tudo o que é errado. Mas é preciso que nós possamos, irmãos e irmãs, também ser pessoas que estudam a palavra de Deus, estudam os anais da igreja, os documentos da igreja, para podermos também denunciar e dizer o que há de errado dentro da igreja e fora da igreja, porque nós temos que estudar também a nossa Constituição brasileira, estudar os documentos da Constituição Municipal, saber do que nós estamos falando, para não dizermos as coisas pelos cotovelos sem termos razão alguma de dizer, e ainda podemos passar vergonha se nós não soubermos responder. Busquem fontes materiais, busquem fontes escriturísticas para poder, quando for necessário, em defesa da fé, nós podemos aí responder condizentemente com aquilo que nós estamos propondo a defender, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos a Bíblia Sagrada para ler, para estudar, para que possamos nós olharmos a palavra de Deus ali e analisarmos com nossa vida que vivemos, para podermos andar retamente diante dos caminhos do Senhor, e que nós possamos também, meus irmãos, olhar como anda a Santa Igreja, como anda a atitude de todos aqueles que dirigem a Igreja, que tem por fim e por meio defender a fé, custe o que custar, mesmo que seja para perder a cabeça, a sua própria vida. Amados irmãos e irmãs, veremos atrocidades acontecerem dentro da igreja, porque muitos sacerdotes, muitos pregadores falarão e continuarão falando das coisas que não concordam e acabarão perdendo a cabeça. Nós veremos novos mártires. O sangue será jogado ao chão pelo motivo maior que é Deus, pelo motivo maior que é a Santa Igreja. A Bíblia diz o seguinte: haverá um tempo em que o pai não respeitará seu filho, o filho não respeitará o pai, e ambos tornarão-se inimigos. E dentro da igreja haverá desentendimento entre irmãos contra irmãos, bispo contra bispos, padres contra padres. Amados irmãos, amadas irmãs, rezemos pela Santa Igreja, rezemos pela unidade verdadeira na qual Jesus deixou sua Igreja, alicerçada na unidade da fé. Quando nós alcançarmos este grande objetivo, agradaremos aos olhos de Jesus e do nosso Pai, de sermos unidos sempre numa só fé, como Ele sempre quis, num só batismo e nele um só Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, abaixe sua cabeça comigo nesta manhã e vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta manhã, obrigado pela oração, obrigado pela palavra que nós pudemos ouvir nesta manhã a respeito da vida de João.
do seu martírio, pelo amor ao teu evangelho, por amor à tua palavra, fazei com que nós possamos ser assim como João, corajoso a tal ponto de perder a cabeça, de morrer pelo teu evangelho. E assim nós queremos, Senhor, agradar a ti. Nesses últimos dias que a terra passa, atravessa com tantas coisas difíceis, colocai nossos pés calçados no teu evangelho, Senhor. Não nos deixe cair na tentação deste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedirmos vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã, um santo dia de terça-feira, que você possa ficar sempre na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.